Que a paz do Senhor esteja nos nossos corações. Hoje, amados e amadas, vamos pregar sobre a pobreza no mundo. Por que os ricos têm fortunas e não ajudam quem tem fome? Vamos pregar o que a Bíblia diz sobre lidar com pessoas difíceis. Aprenda a lidar com as pessoas difíceis. Vamos pregar hoje, nesse momento, nessa pregação, aos amados e amadas, denominados aqui, fiéis da palavra, Igreja Novo Reino de Deus, serva do Senhor, família, filhos e os 4 cantos da terra que vão ver essa pregação. Nesse momento eu peço que o Divino Espírito Santo desça sobre nós e enriqueça a nossa sabedoria, a nossa inteligência, abrindo os caminhos com a sua luz em meio às trevas e dando esperança, fé para aqueles que sofrem a fome, a injustiça, as guerras, as tragédias. Amém? E peço que expulse os maus espíritos, que o adversário não faça comichão na mente quem está ouvindo e vendo essa pregação. Em nome de Jesus. Amém? Então, amados e amadas, por que o mundo odeia os cristãos? João capítulo 15, isso vos mando, que vós ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, porque é isso que o mundo vos odeia. Lembrai-vos, filhinhos, da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior que o Senhor? Se a mim me perseguiram, também vós perseguirão. E guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se não viera, nem lhes havia falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram a mim e ao meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Vós sabeis, vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Quero observar aqui que tem um barulho aí do vizinho que está construindo, está perturbando, ou melhor, está importunando a palavra. É uma parte muito interessante da Escritura e que deve ser bem compreendida pelos crentes. Ela nos diz que um verdadeiro discípulo de Jesus pode esperar do mundo. É uma profecia que o Senhor deu e tem se cumprido desde aquela época até nossos dias. Milhões de cristãos estão sob perseguição no mundo de hoje. Sim, a perseguição pelo Islã e a perseguição mais aberta contra os cristãos, tudo começou no século VII e ainda está acontecendo até hoje, pelo menos em 41 países. Mas os cristãos não são apenas odiados por muçulmanos, eles têm sido até hoje os mais odiados e perseguidos no mundo, particularmente os cristãos verdadeiros de fé. Mas mesmo os cristãos nominais, que apenas possuem aparência, têm experimentado da mesma forma. Por que isso, amados e amadas? A resposta é simples, é nos dada no texto bíblico. Nosso Senhor prevê explicitamente o ódio do mundo para
com os cristãos. Ele nos diz o motivo, a causa do ódio é a verdade. O mundo inteiro jaz no maligno, que é um mentiroso. O Evangelho diz a verdade sobre tudo. A verdade sobre Deus, sobre o homem, sobre o pecado, sobre o tempo, sobre a eternidade, sobre o cristão, sobre o fim, sobre o inferno, sobre o céu, sobre a justiça, sobre a vida e a morte, e sobre a vida após a morte. O adversário é um mentiroso, ele domina o mundo, sim. A porta fácil, aberta. Ele está sempre em guerra contra Deus Pai, contra Cristo e contra o Espírito Santo. Ele também está na guerra contra a revelação de Deus, que é a Bíblia. O adversário e suas hostes estão em guerra contra o Evangelho, estão em guerra contra a igreja, que é o corpo de Cristo. Você é o tabernáculo de Cristo. Mesmo aqui no mundo, os países como Estados Unidos, um país forte, com herança cristã, está rapidamente se transformando em um lugar hostil para o Evangelho. Nosso senso de liberdade e segurança está em perigo. Nós ainda não temos sofrido até o sangue, como alguns fazem no mundo, onde cristãos são abatidos, decapitados, mas isto não será uma surpresa para mim e para você. O que vamos fazer sobre os cristãos perseguidos em todo o mundo? A minha resposta é nada, porque é exatamente o que o Senhor nos disse o que aconteceria. Podemos orar? Sim, por eles. Estamos começando a experimentar o que os cristãos, através da história da igreja, têm experimentado. Nós não devemos nos surpreender. Foi exatamente o que o Senhor nos disse. E como qualquer outra coisa que Ele disse, é de uma precisão extrema. Sim. A palavra no capítulo 15 de João foram dadas por nosso Senhor aos seus 11 discípulos, depois que Judas saiu para configurar a traição. Era noite antes da crucificação. Até esse ponto, a conversa tem sido sobre amor. Tudo começou no capítulo 13, passou para o capítulo 14, foi através da primeira parte do capítulo 15. Era uma espécie de noite de amor. Jesus estava mostrando amor a eles. Ele estava fazendo todos os tipos de promessas sobre alegria, paz, vinda do Espírito Santo, produção de frutos e suas bênçãos, orações respondidas, de que todos os recursos do céu estariam disponíveis para eles. Ele estava indo embora. Eles estavam em uma espécie de pânico sobre a sua perda. E assim Jesus os conforta com todas as promessas que saem do seu amor por eles. E são promessas que se estendem para todos os crentes através de toda a história. Mas naquela noite de amor, mudou drasticamente no versículo 18 de João 15. No versículo 18, a palavra ódio aparece 2 vezes no grego. E em seguida, ele aparece novamente, e novamente, e novamente, e novamente, através dos versos acima. E de repente, uma noite de amor se transforma em uma noite de ódio. É uma mudança dramática. Os discípulos estavam tentando compreender todas as promessas de amor. Agora são confrontados com o fato de que, enquanto eles são amados por Deus, eles seriam odiados pelo mundo. Você poderia, amado e amada, resumir dizendo isto: os cristãos são as pessoas mais amadas por Deus. Eles são os mais odiados de todas as pessoas por o adversário. Os verdadeiros cristãos são de todas as pessoas os mais amados por Deus e, portanto, presenteados com todas as bênçãos de Deus, bem como são os mais odiados pelo adversário e, portanto, combatidos por tudo que o inferno tem de pior. E eles vivem nesse mundo como os mais amados, os mais odiados, os mais abençoados, os mais agredidos. Eles têm os incomparáveis tesouros espirituais, mas são propensos a ter que perder tudo nessa terra. Literalmente tudo. É assim como vivem aqueles que amam Cristo.
E é por isso que Jesus recomendou fazer as contas dos custos antes de alguém decidir segui-lo. Sim, Lucas capítulo 14, verso 26 e 33. O verdadeiro cristão será amado por Deus, mas será odiado pelo mundo. Essa é uma profecia de perseguição. Você vê, amado e amada, no versículo 20, a palavra perseguir, que significa atacar com desejo de fazer o mal a alguém. E a história do cristianismo é uma história de perseguição com base no ódio. Isso não vai mudar, porque o diabo é o Deus desse mundo. Sim, o príncipe do poder do ar, que atua nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, verso 2. Satanás manipula sua força demoníaca através dos seres humanos que são pecadores e recusam o Filho de Deus. Então ele se torna o súdito do reino das trevas para realizar a sua agenda. E a sua agenda é odiar a Deus, a Cristo, o Espírito Santo, a Bíblia, o Evangelho e os cristãos. E Jesus diz ainda: mais forte para aqueles homens, vem mesmo a hora em qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. João capítulo 16, verso 2. Isso é sério, amados e amadas. Filho, preste atenção, filhos. Você vai ser perseguido, você vai ser morto. Isso tem sido uma história na igreja em todos os séculos. Muitos dos pregadores mais fiéis da verdade foram perseguidos, presos, executados. Então, o nosso Senhor faz um forte contraste. No versículo 17 ele diz: ameis uns aos outros como eu vos amei. E a partir do 18 ele fala do ódio que eles seriam alvos, os cristãos. Por que ele fez esse contraste, amados e amadas? O mundo é nosso inimigo, o mundo é hostil em relação a nós, cristãos. O mundo odeia a nossa mensagem, odeia o Evangelho, ele odeia a nossa santificação, ele odeia a nossa influência. E o nosso Senhor diz: vocês vão ter que amar uns aos outros. Eis aqui o único amor verdadeiro que um cristão pode receber de outro ser humano. É provável que esse amor não venha de sua família, Jesus disse. Jesus disse: e odiado de todos sereis por causa do meu nome, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Mateus capítulo 10, verso 22 e 36. Ele foi mais específico, amados e amadas, que vos ameis uns aos outros assim como vos ameis. João capítulo 15, verso 12. Como ele os amava? Humildemente, ele os amava, servindo mais suas necessidades. Ele os amava em uma doação de si mesmo. Ele os amou sacrificialmente. Em João capítulo 15, verso 13, Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E Jesus os amava o suficiente para morrer por eles. É assim que devemos amar, amados e amadas. Devemos amar com sacrifício, humildade, generosidade e misericórdia, graciosamente, gentilmente e perdoando. Nós devemos viver em um amor uns para com os outros. Temos que viver uns com os outros. O corpo de Cristo se torna o reino em que vivemos e amamos, porque é difícil no mundo. Em seguida, nosso Jesus, começando no versículo 18, dá-lhes: há várias razões pelas quais o mundo nos odeia. Primeira razão do ódio do mundo aos verdadeiros cristãos de fé: eles não são do mundo e nem parte dele. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós, ele me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, e por isso é que o mundo vos odeia. João capítulo 15, verso 18 e 19. O que queremos dizer por mundo, amados e amadas? Não queremos dizer que é o ambiente físico, o planeta ou a criação. No contexto bíblico, o mundo, cosmos, do grego, cosmos é um sistema ordenado. O oposto do cosmos, no grego, é o caos.
Caos é uma realidade desordenada. O mundo é um sistema ordenado, é um cosmos. O mundo, como sistema ordenado, é um sistema ordenado do mal, caído e caindo. Ele continua a cair. É um sistema de pessoas não regeneradas, controladas pelo adversário e seus demônios. É um sistema de mentiras, de engano, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Esse é o mundo, amados e amadas, filhos. É um sistema de mentiras, engano satânico, que trabalha na dimensão moral e espiritual. Porque é essa mensagem que eu viste desde o princípio, que não os amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão Abel. É porque causa o matou, porque suas obras eram más, e as obras de Caim eram más, e a do seu irmão Abel era justa. Amados e amadas, não vos surpreendeis se o mundo vos odeia. 1 João capítulo 3, verso 11 e 13. Porque o mundo odeia o cristão, suas obras são más, e as dos cristãos são justas. Isso é um problema para o mundo. Somos como uma coincidência para o mundo, ou consciência para o mundo. Tantos pontos óbvios que em você pode demonstrar isso no mundo de hoje. Dizer que homossexualidade, a mentira, o adultério, a fornicação, a ganância de tantos outros pecados são frutos da natureza caída do homem, o que o levará ao inferno. É algo que trará uma reação violenta de um sistema organizado que milita contra Deus. A razão pela qual o mundo quer marginalizar e nos banir do discurso público é porque ele ama o mal e nós amamos a Deus e a justiça. O cristão está em Cristo e nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, segundo Coríntios capítulo 5, verso 17. Ele ama o que é verdadeiro, justo, generoso e honroso, por causa da vida de Cristo em nós. Estamos em choque com o que o mundo ama. Fomos escolhidos do mundo, tirados da influência, por isso o mundo nos odeia. O mundo é um sistema do mal, que inclui também a religião de certas igrejas, qualquer ideologia anti-Deus e anti-Bíblia. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. João capítulo 3, verso 20. Então quem faz o mal odeia a luz, e quem pratica o mal, o mundo odeia a luz. O que os cristãos são para o mundo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Mateus capítulo 5, verso 14. Você entende? Amado, amada, filhos, o mundo odeia a luz, servos de Deus. O verdadeiro cristão são a luz do mundo. Eles lançam a luz sobre a iniquidade, o pecado, a ambição, puxam a rocha e descobrem o mal embaixo. Eles são odiados por causa disso. Assim o mundo nos odeia porque nós somos parte do sistema. Enfrentamos. Assim o mundo nos odeia porque nós não somos parte do sistema do mal. Enfrentamos esses sistemas, condenamos esse sistema, incomodamos esse sistema com as nossas vidas e a mensagem do Evangelho que eu estou transmitindo a vocês pelo dom do Espírito Santo. Segunda razão do ódio do mundo ao verdadeiro cristão, porque ele odeia nosso Senhor Jesus Cristo. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que vós, me odiou a mim. João capítulo 15, verso 18. Se a mim me perseguiram, também vós perseguirão. João capítulo 15, verso 20. Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 17. Ou seja, todos os espancamentos, chicotadas, apedrejamentos, suas, prisão que recebeu no lugar de Cristo, por causa de Cristo. É o que ele está simplesmente dizendo. Eles me batem porque eu venho em seu nome, falo, prego em seu nome. Eles me odeiam porque eu represento Cristo, o Evangelho. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos: de todos sereis odiados por causa do meu nome. Lucas capítulo 21, verso 17.
O livro de Atos, Estevão, por ter exaltado Cristo, é apedrejado até a morte. Atos capítulo 7, versos 55 e 60. Eles tinham crucificado Cristo. Estevão era uma testemunha de Cristo. Então eles o matam por causa de Cristo. E uma perseguição de grande escala em Jerusalém, o assassinato dos cristãos começaram na antiguidade. Eles mataram todos os apóstolos com a provável exceção de João, que foi exilado na ilha de Patmos. Se você ler as cartas de Paulo, verá o ódio destinado a ele por Cristo, por ser seguidor de Cristo. Veja abaixo. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. 1 Coríntios capítulo 4, verso 13. Em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Isso diz Paulo. Uma noite e um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes em perigo nos rios, em perigo de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo de cidade, em perigos do deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos de fadiga, vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejum, muitas vezes frio e nudez. 2 Coríntios capítulo 11, verso 23 e 26. Paulo foi um vaso escolhido por Deus, Atos capítulo 9, verso 15, mas foi um lixo ao mundo. Sim, porque Jesus disse: eu vos escolhi do mundo, eu vos tirei do mundo para mim, e por isso é que o mundo vos odeia. João capítulo 15, verso 19. Pense nisso, amados e amadas. Jesus era perfeito, nunca pecou, amava, nunca falhou, nunca pensou ou disse o que fez algo errado. Nunca houve algo hipócrita nele, mentiras. Ele era absolutamente santo e perfeito, mas o mundo odiava ele, sim, de qualquer maneira. E quanto a nós, o que somos para aquém de Jesus? Ou que somos muito aquém de Jesus? Esperamos algo melhor? Por vezes podemos ser hipócritas. Estamos lutando contra o pecado. Por vezes pensamos coisas que nós não deveríamos pensar. Por vezes falamos coisas que não deveríamos dizer. Por vezes fazemos coisas que não deveríamos fazer. Por vezes trazemos vergonha a Cristo Jesus. Nosso Senhor está dizendo: olha, se eles odiaram a mim, já disse lá em cima, sem pecado, sem qualquer falha, você não acha que eles não vão te odiar? Cristão, eles odiaram o perfeito Jesus Cristo, certamente não iriam amar os cristãos imperfeitos. E por que o mundo tem ódio dos cristãos verdadeiros, perfeitos? Porque eles não são do mundo, não pertencem ao mundo. Eu não pertenço ao mundo, eu pertenço a Cristo. Porque o mundo odeia a Cristo, porque eles manifestam a glória de Cristo e proclamam o seu nome, como eu nesse momento estou pregando. Terceira razão do mundo, do ódio do mundo aos verdadeiros cristãos: o mundo não conhece Deus. Isso precisa ser dito e compreendido de forma muito clara, porque a maioria das pessoas pensa que conhece Deus e dizem: eu acredito em Deus. Muitos falam: eu acredito em Deus. Eu sou uma pessoa espiritual. Você sabe, eu tenho um lugar na minha vida para Deus, dentro do meu coração. Eu sempre peço a Ele. Observe o verso 21 de João, capítulo 15. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Eles não conhecem a Deus. Falando de pessoas religiosas, eu estou falando sobre líderes das religiões, estou falando de padres, teólogos, pastores, gurus, figuras religiosas. Eles não conhecem Deus, alguns. E ainda que é pior isso, não só eles que não conhecem Deus. O versículo 24 diz:
Se eu entre eles não fizesse tais obras, mas nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai, disse Jesus. Eles não conhecem aquele que me enviou. É uma declaração chocante da realidade aos religiosos. Vocês não conhecem Deus. Se amassem Jesus, guardariam os seus mandamentos. João capítulo 14, verso 15. Jesus havia andado entre os líderes judeus que pensavam que conheciam Deus e que conheciam melhor do que ninguém no mundo. Os fariseus, né? Como Jesus respondeu a eles: ouçam, vós conheceis-me e sabeis aonde estou, ou quem sou. Eu não vim a mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E qual de vós não conheceis? João capítulo 7, verso 28. Em outras palavras, amados e amadas, vocês sabem que eu sou Jesus, vocês sabem que eu vim de Nazaré, mas eu não vim de mim mesmo. Aquele que me enviou é verdadeiro e vocês o conhecem. Deus, Criador do céu e da terra. Que terrível situação religiosa da liderança de Israel naquela época, os fariseus. Mais tarde, os fariseus fazem uma pergunta a ele: onde está teu pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis meu pai. João capítulo 8, verso 19. Logo depois, Jesus, ainda mais claro, com os líderes religiosos, eles disseram: temos um pai que é Deus. Jesus responde: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias a mim. João capítulo 8, verso 44. Jesus continua: vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Quem é de Deus escuta a palavra de Deus, e por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. João capítulo 8, verso 44 e 47. Eles estavam cegos, surdos, mudos e mortos. Agora, eu não estou dizendo que não sabem que Deus existe. Isso é óbvio. Eles sabem que é um Deus, mas não o conhecem. Vejam o que Paulo disse. Ouçam, amados e amadas, filhos, porquanto o que Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nele deram graças, antes de seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Romanos capítulo 8, versos 19 e 21. Mas voltando ao João capítulo 15, quando Jesus diz: você não conhece aquele que me enviou, ele usa o verbo grego, que significa um conhecimento mais abrangente para apreciar, respeitar e considerar a honra e glória de Deus. Compare Romanos, o texto acima: tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus. Essa é a realidade de muitos líderes religiosos, de muitos que dizem segui-lo. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, não se importaram de ter conhecimento de Deus, mudaram a verdade de Deus em mentira, sendo inimigos de Deus. Romanos capítulo 1, verso 22, 25, 28 e 30. Porque eles odeiam a Deus, porque eles amam os seus pecados. Romanos capítulo 1, verso 28 e 32. Essa total ignorância sobre Deus é a condição de ser humano, porque estão assim, porque estão entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Efésios capítulo 4, verso 18, eles falam sobre Deus, dizem acreditar em Deus, tem algum tipo de ideia a respeito de Deus, mas o conhecimento que eles dizem ter Deus
é uma mentira diabólica para usufruir financeiramente. Pesquisas recentes indicam que a maioria dos líderes religiosos se considera boa e que Deus ama por causa das suas coisas boas que faz. Uma visão que demonstra as densas trevas que pairam sobre a humanidade. Pode o pecador, sem a ajuda de Deus, deixado sozinho, escolher a Cristo, abandonar o pecado, abraçar a verdade, receber o evangelho, crer e ser salvo? Se você disse sim, então você não entende a natureza pecaminosa do homem e sua terrível condição de cegueira e rebeldia. É uma mentira que há bondade no homem, há uma total incapacidade de compreender Deus. Ninguém pode vir a mim, senão o Pai que me enviou ou não trouxer. João capítulo 6, verso 44. Outras pessoas falando positivamente sobre Deus diz: Deus te abençoe, falando de um Deus que elas odeiam. Sim, porque eu digo que eles odeiam a Deus, porque elas odeiam os seus mandamentos, não praticam os seus padrões morais, odeiam a Escritura, a Bíblia, odeiam a justiça, estão confortáveis com o pecado e a iniquidade. Você ouve pessoas dizerem: eu amo a Deus, eu sou um cristão, apesar de eu viver no pecado, mas elas não amam a Deus, não conhecem a Deus. Inventaram um Deus que tolera seus pecados, iniquidades. E quando o cristão verdadeiro apresenta a elas o verdadeiro Deus, que confronta o pecado, o ódio que elas têm para com Deus, se vira também contra os cristãos. Você só pode conhecer a Deus se conhecer Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida para Deus. João capítulo 14, verso 6. Você não pode vir a Cristo e confessá-lo como Senhor, a menos que o Espírito Santo lhe permita fazê-lo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. Clame a Deus para ter misericórdia e dar vida. Se você não conhece Deus da Bíblia, você não nasceu. Você nasceu um rebelde. Você nasceu hostil. Você nasceu inimigo dele. Você pode amar um Deus de sua própria criação, que o tolera do jeito que você é, mas não é o verdadeiro Deus. Veja a palavra. Se eu não viera, nele lhes houvera falado, não teria um pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum do outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. João capítulo 15, verso 22 e 24. O que significa? Ele não está dizendo que não teriam pecado no geral, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. De qual pecado Jesus se refere então? O pecado de rejeitá-lo como Senhor? Esse é o pecado que conduz ao inferno. Eles haviam rejeitado a Deus como revelado no Antigo Testamento, e agora eles também rejeitaram a revelação plena de Deus no Novo Testamento. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 3. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o Pai, que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Por bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisas é cair nas mãos de Deus vivo. Hebreus capítulo 10, verso 28 e 31. Odiar a Deus na revelação plena de Cristo é trazer para si mesmo um julgamento eterno de grau muito maior, muito terrível. Cristo veio e revelou Deus de um modo que ele nunca tinha sido revelado antes. Assim o Senhor nos ensina dizendo que o mundo odeia a Deus, odeia ele e odeia a todos que andam com ele. Quarta razão do ódio do mundo aos verdadeiros cristãos para cumprir a palavra da Escritura. Mas é para o que se cumpra a palavra que está escrita na lei. Odiaram-me sem causa. Jesus citou isso no Salmo 69. É um salmo
messiânico. É um salmo que aguarda uma expectativa, o Messias. Muitas coisas no Salmo 69 sobre Cristo são indicadas no Novo Testamento. Salmo 69, verso 4, diz isto de Jesus: aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que me procuram destruir-me, sendo justamente meus inimigos. Deus predisse o ódio sobre Messias, antecipou que eles iriam odiar seu filho, antecipou que eles iriam matar seu filho. Isaías capítulo 53. O que tudo isso fazia parte do seu plano redentor. Pelo plano de Deus, eles mataram seu filho. O ódio dos homens contra Jesus estava no plano. Nada pegou Deus de surpresa. Você está lembrando quando Pedro pregou no dia de Pentecostes? Ouçam. Homens do Israel, escutai essas palavras. A Jesus de Nazareno, homem aprovado por Deus dentre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. A esse que vos foi entregue pelo determinado conselho à presidência de Deus, prendeste, crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas a ânsia da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Atos capítulo 2, versos 22 e 24. Estava dentro do propósito de Deus o ódio dos homens perdido contra Cristo e a palavra dele na cruz. Você está lembrado da oração do apóstolo em meio às duras perseguições que estavam sofrendo? Ouçam. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o ungido, porque verdadeiramente contra o seu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Atos, capítulo 4, versos 26 e 28. Tenho certeza que os discípulos estavam olhando um para o outro e se perguntando: como vamos sobreviver a isso? Como vamos dar frutos que permanecem eternamente? A resposta está nos dois últimos versículos do capítulo 15 de João, que diz: mas quando vier o Consolador que deu da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio dos séculos. Como eles iriam superar a perseguição? Como eles iriam superar o ódio? Pelo poder de quem? Do Espírito Santo? E assim, pelo poder do Espírito Santo, os crentes têm espalhado o Evangelho do mundo, por todo o mundo. Pai, somos gratos mais uma vez pela verdade da Bíblia, tão profunda, tão poderosa, tão rica. Ajuda-nos, Senhor, a entender como o mundo é para vós. Nós cremos que sempre triunfaremos com Cristo Jesus. No mundo teremos tribulações, mas o Senhor venceu o mundo. Pai, conceda-nos sempre a oportunidade, mesmo em um mundo que nos odeia, de pregar a verdade e proclamar o Evangelho da Bíblia. O que quer que nós possamos vir de rejeição e perseguição, que possamos continuar fiéis a vós. Ajude-nos sempre a nos lembrar das vossas maravilhosas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e suas bem-aventuranças. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todos e todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O Senhor promete recompensar seus servos perseguidores e fiéis com bênção eterna, que possamos ser fiéis em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Sim, amados e amadas, aprender a lidar com pessoas diferentes, com opiniões diferentes,
Desde a infância as pessoas têm diferentes opiniões, seja por simples coisa do seu dia a dia ou questões mais sérias, temas que precisam de maior aprofundamento e reflexão, até mesmo dentro das igrejas, dentro dos familiares, surgem desacordos, desentendimentos diferentes sobre determinados assuntos. E um dos pontos que se torna a comunhão tão importante é esse mesmo. Através desses debates e conversas, um pode ajudar o outro a enxergar com maior clareza, sem discussões, humilhações, palavras duras que ofendem. A divergência de opiniões no livro de Jó. No livro de Jó é relatado que ele e seus amigos tinham opiniões diferentes sobre o motivo das tragédias que acometeu a vida de Jó. Elifaz, por exemplo, tinha certeza que o amigo havia cometido algum grave pecado e por isso estava sendo castigado. Como está escrito em Jó capítulo 22, por outro lado, Jó estava convencido da sua inocência e acreditava que até Deus estaria a seu favor. No decorrer do livro, os 4 amigos de Jó apresentados colocam suas opiniões diferentes e divergentes. Ao ler alguns parágrafos, podemos até imaginá-los exaltados, cada um defendendo seu ponto de vista, mas apesar disso também é notável que ali existia um respeito mútuo entre eles. Sim, cada um ouvia o outro com atenção por vezes, era quase um discurso da colocação de cada um. Mesmo assim, um esperava a vez do outro a falar. Até mesmo Eliú, o mais jovem, teve sua vez. Ele esperou a vez dos mais velhos, mas no final também foi ouvido. Amar os outros é conviver com divergência. Em João capítulo 15, verso 12, Jesus deixa o maior mandamento que vos ameis uns aos outros, assim como vos ameis, ou amai-vos uns aos outros, ou amai o próximo como a ti mesmo. Isso não quer dizer que temos que concordar com tudo e em tudo, até mesmo porque estamos num mundo onde algumas divergências são entre o que é certo e errado, mas como novas criaturas devemos ouvir e ter amor pelo outro e aconselhar direito, o que implica em paciência de explicar o seu ponto de vista também. É natural que nos tempos em que vivemos, ver todos com uma opinião bem formada, tendo certeza que você abrir as suas redes sociais, seja qual for, irá se deparar com várias explicações extremamente opinativas, o que não é um problema, mas como lidamos com essa situação pode ser um problema. Então te pergunto, amado e amada, você já deixou de amar o outro por divergência de pensamento e confusões? Veja, 1 Coríntios capítulo 13, para lembrar o que a palavra de Deus descreve como amor. Divisão de corpo de Cristo. Agora voltando para dentro das igrejas, você já viu alguém da sua igreja passar a ter ressentimento com o outro, odiar o outro por causa de divergência de pensamento? Provavelmente assim mesmo já presenciou esse tipo de situação, mas como lidar com isso? As diferenças, até mesmo as divisões de corpos, divisões do corpo de Cristo enfraquecem a igreja. Em Mateus capítulo 12, verso 25 e 26, Jesus mostra o prejuízo que causa a divisão. Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida entre si mesma não substituirá. Se o diabo espelhe, o diabo dividido entre si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? A primeira arma para lidar com divergência é o amor. Aquele que ama o próximo não ataca mais, se ensina, tolera, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, o versículo que indica: o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alega com justiça, mas se alega com a verdade também. Então posso dizer a vocês como lidar com divergência. Devemos nos revestir do amor, buscando ser pacificadores nas intrigas. Dessa forma poderemos ouvir um ao outro e agregar na vida do outro, ensinando, exortando de maneira sábia.
onde há muito barulho, é aqui que eu digo metaforicamente, ninguém é ouvido, consequentemente nada será acrescentado. Que Deus abençoe todos nós, em nome de Jesus. Passando para o segundo vídeo, amém?